Protozoários unicelulares, como a Amoeba proteus e o Paramécio caudato, tipicamente micro-organismos de água doce, apresentam em seu citoplasma uma estrutura, uma organela especial chamada de vacúolo contrátil, cuja finalidade é jogar ou devolver para o meio ambiente aquoso o excesso de água que entra em sua estrutura celular por osmose. Protozoários marinhos, por já viverem em um ambiente extremamente hipertônico, dispensam a presença desta organela. Eu sou o professor Billy Paul, do canal de Ciências Biológicas e Autodesenvolvimento. Vá na descrição do vídeo, baixe o biomap da aula, habitue-se a assistir nossas videoaulas com o biomap em mãos. É o mapa mental de toda a aula, de todo o conteúdo efetivado em nossos vídeos. Isso vai evitar de você estar dando stop para fazer as anotações, pois as anotações básicas você já tem. Terminado a aula, coloque o seu biomap em um catálogo específico, pegue o Bioese, a lista de exercícios atualizadíssimos e gabaritados também na nossa descrição, responda com segurança para exercitar os conteúdos aprendidos. E após a vinheta, mecanismos de transporte via membrana plasmática, osmose, especialmente para você. Vamos lá? Olá você! Tudo bem? Prosseguindo os nossos estudos a respeito de mecanismos de transporte via membrana, hoje vamos conversar a respeito de osmose. Professor Billy Paul, quais são as considerações iniciais que devemos fazer sobre osmose? Na aula de difusão, falamos para você que, na difusão, o soluto se movimenta do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Na osmose, como o processo funciona? Sempre na osmose eu tenho a movimentação do solvente através da membrana plasmática, entrando na célula ou saindo da célula. Essa movimentação do solvente ela vai ocorrer sempre de forma passiva, sem gasto de energia, sem gasto de ATP, a partir do ambiente onde a água se encontre em menor concentração em soluto, para o ambiente onde a água se encontre em maior concentração de soluto. Na difusão, aprendemos que é a movimentação do soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Na osmose, é a movimentação do solvente através da membrana plasmática do ambiente menos concentrado para o ambiente mais concentrado. Professor, por que comumente ocorre desta forma? Porque o negócio da água, lembre-se, é diluir. O negócio da água é diluir. Um ambiente extremamente hipertônico, ele está muito concentrado em soluto. À medida que o solvente entra neste ambiente, ele dilui o soluto, diminuindo a concentração. Então, sempre que você tem dois ambientes de diferentes concentrações em contato, separados por uma membrana semipermeável, o solvente irá se movimentar do ambiente de menor concentração em soluto para o ambiente de maior concentração em soluto até igualar as concentrações. Exceto em casos muito específicos, os sistemas biológicos eles tendem a trabalhar em isotonia, em concentrações igualitárias entre dois ambientes que estão separados por uma membrana, como é o caso de uma célula que se apresenta separada do ambiente externo à sua volta pela membrana plasmática. Vamos entender melhor essa situação a partir deste esquema que eu vou mostrar para você. Olha só, eu tenho um esquema aqui mostrando dois recipientes. Tá? Uma situação 1
que é antes, e uma situação 2, que ele chama de depois. Perceba que desse lado aqui, tá? Eu tenho uma certa concentração de soluto, representado por essas bolinhas azuis. Do outro lado, eu tenho uma certa concentração de soluto, também representado por essas bolinhas azuis. Perceba que a quantidade de bolinhas azuis desse lado é menor do que a quantidade de bolinhas azuis desse lado, que é bem maior. Perceba que a quantidade de solvente é a mesma. Olha lá, aqui nós estamos vendo a lâmina de água deste lado e aqui nós estamos vendo a lâmina de água deste lado aqui. Então, perceba que deste lado do recipiente eu tenho um ambiente que está hipotônico, porque a quantidade de soluto é menor. Desse lado aqui eu tenho um ambiente hipertônico, porque a quantidade de soluto é maior, embora a quantidade de solvente seja a mesma, beleza? Perceba que os dois ambientes aqui estão separados por uma membrana. Ele colocou a membrana aqui em cor rosa, então essa membrana está separando dois ambientes, um hipotônico e um hipertônico. Como o negócio da água na osmose é diluir, vai ocorrer transferência de água do meio hipotônico para o meio hipertônico, através da membrana semipermeável que está separando os nossos dois ambientes do nosso recipiente em questão. Ok? Deixando esse experimento em repouso por algumas horas, você vai perceber o seguinte, olha só, a quantidade de solvente deste lado reduziu consideravelmente em relação à quantidade de solvente deste lado, que aumentou consideravelmente. Então, a quantidade de solvente se reduziu da região onde o ambiente está hipotônico, ok? E a quantidade de solvente aumentou na região do recipiente onde o ambiente é hipertônico. Nesse caso, reduzindo a quantidade de solvente de um lado e aumentando a quantidade de solvente do outro lado da membrana semipermeável, deixamos então os dois meios ambientes em isotonia, cessando, consequentemente, a transferência de água de um lado para outro. Isso é um fenômeno clássico que observamos nos processos de osmose. Beleza? Esse comportamento é muito comum, por exemplo, em células animais. Como funciona a osmose, professor, em células animais? Vamos ver o caso mais clássico do estudo de osmose das células animais, que é a análise considerando hemácias, ou eritrócitos, ou glóbulos vermelhos. Aqui nós temos, olha aqui, a hemácia, na sua consistência normal, ok? No seu mecanismo homeostático de normalidade, isso quando ela se encontra no ambiente isotônico. Professor, o que é um ambiente isotônico? O sangue, ele opera numa concentração de NaCl de 0,9%. Se essa salinidade aumentar, o rim desenvolve mecanismos homeostáticos para reduzir, e se essa salinidade diminuir, o rim também executa mecanismos homeostáticos para manter os níveis basais de salinidade no sangue, de cloreto de sódio no sangue, que é de 0,9%. Beleza? Ora, se a concentração normal do sangue de NaCl é 0,9%, a hemácia também se encontra em 0,9%. Então, os dois meios, o meio interno dos eritrócitos em relação ao meio externo do plasma sanguíneo, estão em isotonia, igual concentração. Não há entrada ou saída de água da célula. E se houver, a mesma quantidade de água que entra corresponde à mesma quantidade de água que sai. Porque processos fisiológicos, através da membrana, estão ocorrendo, troca de substâncias com o meio. Então, muitas dessas substâncias, a água também vai junto, entendido? Mas as quantidades são mais ou menos iguais, porque o sistema está em isotonia. Agora, pense o seguinte, pegamos essa célula, que está numa concentração normal de NaCl de 0,9 e colocamos essa célula num ambiente hipotônico. O que é um ambiente hipotônico, professor? 0,4% de NaCl
Perceba que o ambiente aquoso, aonde colocamos essa hemácia, estamos considerando que retiramos a hemácia do sangue a 0,9% de NaCl e colocamos, por exemplo, um copo num recipiente qualquer contendo água numa concentração de 0,4% de NaCl. A água está hipotônica e a hemácia está hipertônica, ok? Esse hipotônico aqui está relacionado ao ambiente, ok? O ambiente onde a célula está, onde as hemácias estão, está 0,4% de NaCl. Perceba que, o que acontece nesse caso? Ora, se o meio é hipotônico e a célula, a hemácia, o eritrócito está hipertônico, eu terei transferência de água do meio para o interior da célula, o que faz com que a célula aumente de volume. Entendido? Ó, se você olhar para este desenho esquemático aqui, essa célula aqui está com um volume muito maior do que esta célula aqui, que está no seu volume normal. Então ela tende a ganhar água do meio, ok? Ganhar água do meio e entrar num estado chamado de turgescência. A célula fica túrgida, cheia de água. E se você baixar essa concentração de 0,4 para 0,2 ou 0,1, por exemplo, essa célula ela vai romper. Tá vendo aqui, ó? Se baixar mais a concentração, ela rompe. Esse rompimento aí chama-se hemólise, que é o rompimento das hemácias devido a uma diferença de concentração considerável entre o meio interno do glóbulo vermelho e o meio externo onde ele está inserido. A água sempre migra do ambiente hipotônico para o ambiente hipertônico. Agora pegamos essa hemácia normal de 0,9% de NaCl a concentração e colocamos no ambiente de 1,2%. Perceba que o ambiente agora ele está hipertônico. A célula, a hemácia, o eritrócito está a 0,9% e o ambiente está a 1,2%. Nesse caso, se a célula está hipotônica, ok, e o meio ambiente está hipertônico, ela perde água para o meio e, consequentemente, a célula vai murchar. Entendido? Este fenômeno está relacionado à osmose, que é sempre a transferência de solvente do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. E aí vamos a algumas considerações importantes. Às vezes você está hospitalizado e precisa tomar soro fisiológico. Se você olhar na embalagem do soro fisiológico, tá certo? Que nada mais é do que água com sal, você vai perceber que esse soro ele é isotônico em relação ao plasma sanguíneo. Ele está numa concentração de NaCl de 0,9%. Ok? As crianças, no meu tempo, lá nos anos 80, faz muito tempo isso, costumávamos colocar sal de cozinha, NaCl, nas costas de um sapo ou nas costas de uma lesma. O problema é que esses animais, eles respiram, fazem respiração cutânea. E você, ao jogar sal na sua superfície corpórea, na sua pele aqui, nessa superfície superior aqui da pele, você hipertoniza consideravelmente o meio ambiente. O animal vai desidratar, além de você obstruir a porosidade da sua pele, por onde é feita a troca de gases. A hematose que ocorre no seu pulmão, essa troca de gases vai acontecer através da pele do animal, pois ele apresenta a respiração cutânea, extremamente prejudicial, termina matando o animal por asfixia. Mas a gente, por ingenuidade, inocência e sem noção, entendido, de mal e de bem, a gente fazia esse tipo de brincadeira e ficava se divertindo vendo o sofrimento do animal. Tá certo? Hoje eu olho para isso e, poxa, como eu fui mal, como eu e os meus colegas, nós fomos maus na época. Mas são coisas de criança. Uma outra coisa importante também são os laxantes, tá? Bisacodyl. Existem várias formas, tá certo, de atividade, de funcionalidade dos laxantes, mas tem uma delas que tem muito a ver com osmose, tá?
O lactopurga, por exemplo, que é a base de bisocodil, que é o seu princípio ativo, ele hipertoniza a luz do intestino grosso. Você sabe que a função do intestino grosso é retirar água, ok, das fezes e jogar essa água no sangue. A massa de alimento não absorvida lá do intestino delgado chega no intestino grosso líquida, entendido? Então essa massa vai ficar um tempo nesse intestino grosso para que ele possa absorver essa água e jogar na corrente sanguínea, deixando a massa fecal com consistência pastosa para depois eliminar, entendido? Mas às vezes essa massa fecal demora muito a sair. E quando demora muito, devido à drenagem de água para o sangue a partir do intestino grosso, as fezes ficam muito endurecidas, provocando o que se chama de prisão de ventre. Ao tomar o laxante, pelo menos esse tipo básico de laxante, ele impede muito a absorção de água do intestino para o sangue. Por quê? Porque ele provoca a hipertonia da luz intestinal. A luz intestinal fica muito hipertônica, o que dificulta o processo de osmose. Ou mesmo drena um pouco de água do plasma de volta ao intestino, o que amolece esse bolo fecal, facilitando o processo ou viabilizando o processo de evacuação dessas fezes. Alguns deles, o bisacodil também faz isso, também interfere aumentando os níveis de movimentos peristálticos, de peristaltismo, para facilitar ainda mais a expulsão desse bolo fecal. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que muitos laxantes obedecem o princípio da osmose, hipertonizando o intestino grosso, favorecendo o processo de osmose do plasma sanguíneo de volta à luz intestinal, ou através da hipertonização dessa luz intestinal, impedindo a funcionalidade natural do intestino grosso, que é a de retirar água para o sangue, porque fica difícil, porque o meio da luz intestinal está muito hipertonizado. Ok? A outra situação são as células vegetais. As plantas, elas operam muito, elas trabalham muito com as questões osmóticas. Então aqui você tem uma célula vegetal em um meio isotônico, ok? Aqui você está vendo em azul o vacúolo vegetal. As células vegetais têm um vacúolo muito grande e ele é responsável, uma das funções dele é a regulação osmótica celular. Então é feita através desse vacúolo. Esse vacúolo hipertônico, ele pressiona a entrada de água para dentro da célula. Então, se a célula vegetal está em isotonia, eu tenho aqui o vacúolo equilibrado e a célula também nas suas dimensões equilibradas. Mas aí, digamos que essa célula agora, entendido? Está aqui, ó, em meio hipotônico. Se o meio está hipotônico, ocorre a entrada considerável de água dentro desse vacúolo. Perceba que o vacúolo aumentou consideravelmente de tamanho, consequentemente faz a célula esticar, aumentar um pouco o seu volume interno. Okay? E a outra situação é em meio hipertônico. Claro, se o meio está hipertônico, essa célula vai perder água para o meio. Perceba que aqui, ó, o vacúolo diminuiu consideravelmente e a célula murchou. Entendido? A parede celular das células vegetais, ela é rígida. Quando uma célula vegetal murcha, você tem o descolamento, ok? Tá certo? Quase que completo da membrana plasmática celular, encolhimento do citoplasma e redução do tamanho do vacúolo. Então você diz que a célula perdeu água para o meio, ela está murcha. Ok? Só que em células vegetais existem relações hídricas importantes no processo osmótico, que são 3 forças básicas. Uma delas é a força chamada de SI, que é a força de sucção do vacúolo, ok? M é a resistência da membrana. Essa resistência da membrana é efetivada pela parede de celulose, tá? E a força SC, que é a força de sucção celular. Entendido? A força SI é a força de sucção deste vacúolo. Entendido? E essa força de sucção é diretamente proporcional à concentração vacuolar.
Quanto mais hipertônico tiver o vacúolo, maior é a pressão de sucção desse vacúolo, fazendo com que, por osmose, a água entre no interior da célula, restabelecendo o seu volume basal. É o que se chama de PO, ou pressão osmótica. Pressão osmótica é a pressão necessária para a efetivação da osmose. Isso se consegue através da hipertonia vacuolar, desse vacúolo da célula vegetal. A resistência da membrana é chamada de pressão de Turgot, porque à medida que a água entra no interior da célula, ok, a célula vai aumentando de volume. A célula vai aumentando de volume. E aí o que acontece? A parede celular exerce pressão contrária ao poder osmótico, é a pressão de Turgot, fazendo com que a célula estabilize e não venha a sofrer ruptura, ok? E a força SC é a força de sucção da célula toda, que é a diferença de pressão de difusão. Para você entender melhor o que isso significa, vamos analisar esse quadrinho que apareceu para a gente aqui agora. Uma célula murcha. Considerando uma célula murcha, que é uma célula sem água, uma célula sem água ela está hipertônica, correto? Em relação ao meio que se encontra hipotônico. Nesse caso, a força de sucção da célula toda é igual à força de sucção do vacúolo. Vamos colocar em números para ficar fácil de você entender. Vamos imaginar que força de sucção vai de 0 a 100. Se a célula está murcha, ela está em pressão osmótica máxima. Então o valor da força de sucção é 100. Está lá em cima. Entendido? Quanto é o valor M, que corresponde à resistência da membrana? 0. Entendido? Ok? A parede celular não está exercendo força sobre o conjunto, porque a célula está murcha. É como uma bola de futebol. Bola de futebol vazia. O couro de revestimento da bola está murcho. Você pega assim, ele deforma de tudo quanto é jeito à medida que você aperta. Ele não está exercendo força no conjunto. Você começa a encher a bola. A bola vai esticando, 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 esticando. E a parede de couro que reveste a bola vai ficando cada vez mais rígida e exercendo uma força contrária, de acordo com Newton, não é isso? A cada ação cabe uma reação em sentido contrário e tal, aquela coisa toda. Então é mais ou menos uma ideia newtoniana que acontece aí. Então veja só, se a força de sucção está alta, SI, e a resistência da membrana está baixa em 0, o que acontece? Devido a essa pressão osmótica, a água começa a entrar. A água começa a entrar. É tanto que as células vegetais, elas não se preocupam com a água, elas se preocupam com a tonicidade das células. Então a zona pilífera da raiz, que é responsável pela absorção de água, o que ela faz para obter água? Ela hipertoniza as células ali daquela região da zona pilífera da raiz. Entendido? Aumentando a tonicidade dessas células, produz-se pressão osmótica. A água, de onde tiver, ela corre, porque o negócio da água é diluir, diluir, diluir. E aí a água começa a entrar dentro da estrutura celular. À medida que a água entra, vai diluindo, não é isso? Os solutos que estão dentro desse vacúolo. Aí a força de sucção SI começa a diminuir. 100, 99... 98, 97, 96. E a resistência da membrana M, porque a célula está inchando, começa a aumentar. Está em 0. Vai para 1, 2, 3, 4, 5. Até que chega um ponto que as forças tornam-se iguais. A força de sucção torna-se igual à resistência da membrana. E o que a física diz sobre isso? Quando duas forças contrárias tornam-se iguais, a resultante é 0. Cessa a entrada de água dentro da célula. Entendeu aí o equilíbrio? O que é que você diz agora? A célula está túrgida. É isso? Ela ganhou água do meio até estabilizar. SI torna-se igual a M e a força de sucção torna-se igual a 0. Cessa então a entrada de água dentro da célula. Ah, professor, entendi. Quer dizer que é por isso que a célula vegetal não se rompe, porque existe um controle exercido pela parede de celulose. Isso, exatamente. Entendido? Então, a dinâmica dessas forças SI e M, principalmente,
é quem mantém a célula vegetal em estabilidade dinâmica com relação à osmose, impedindo que a célula venha a romper. E é muito comum cair em prova isso que eu vou mostrar para você. Olha só, extremamente importante, beleza? Seguinte, eu tenho uma célula túrgida. Uma célula túrgida é uma célula cheia de água. Se você pegar essa célula túrgida cheia de água, tá? E colocar esta célula num ambiente hipertônico, ela vai perder água para o meio, ela vai murchar. Entendido? Por que ela murchou? Porque ela perdeu água. Por que ela perdeu água? Porque o meio está hipertônico. Sempre que uma célula estiver túrgida, cheia de água, e for colocada em um meio ambiente hipertônico, a água se movimenta do meio de menor concentração em soluto para o meio de maior concentração em soluto. Ela perde água para o meio e fica murcha. Esse processo é chamado de plasmólise. Então é muito comum você encontrar uma questão na prova onde o indivíduo diz uma célula tal foi plasmolizada. Ora, se ele disse que a célula foi plasmolizada, ela perdeu água para o meio, ela está então hipotônica em relação ao meio que está hipertônico. Pegamos essa célula murcha agora e colocamos essa célula no meio hipotônico. O que é que vai acontecer? Tá? Ela vai ganhar água do meio, porque você a colocou em um meio hipotônico e, consequentemente, ela volta ao estado de turgescência. A célula volta a ficar túrgida, cheia de água. Você diz que ocorreu deplasmólise. Se uma célula sofreu plasmólise, ela perdeu água, ela murchou. Se uma célula sofreu deplasmólise, ela estava murcha, ganhou água, entrou em estado de turgescência, ela ficou túrgida. E se a célula sofrer plasmóptise, que é a ruptura celular por excesso de água, o que faz com que ela aumente extremamente o seu volume e não aguente e se rompa, você diz que ocorreu um processo chamado de plasmóptise. Plasmóptise, que é um processo menos comum em células vegetais, por causa da parede celular, que devido àquele equilíbrio entre a força SI e a resistência da membrana M, faz com que o equilíbrio dinâmico seja estabelecido, mantendo a célula em homeostase, e mais comum em células animais, porque células animais não dispõem de uma parede celular, tá certo? Como envoltório. Beleza? É somente a membrana plasmática. Então ela vai absorver água, dependendo da diferença de tonicidade até romper. Então ela sofreu o quê? Plasmóptise. Beleza, galera? Show de bola? Essas são as considerações importantes que você deve levar aí em mente sobre osmose. Vá na descrição do vídeo, repetindo, pegue o Bioese da aula para exercitar os conteúdos aprendidos. Nos encontramos na próxima aula. Bons estudos. Até lá. E não esqueça, se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau.